Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo naquilo que é a espinha dorsal de qualquer nação, a sua Constituição. Vamos fazer uma verdadeira viagem no tempo para entender a evolução do constitucionalismo e, claro, vamos focar na história brasileira, que é complexa e simplesmente fascinante. Para quem é do direito ou se interessa pelo assunto, entender essa jornada é a chave para decifrar como o poder é organizado, como ele é limitado e como ele se torna legítimo no nosso país. Então, olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai sair da teoria para chegar na prática. Primeiro, vamos entender o que é, afinal, uma Constituição. Depois, como essa ideia foi mudando ao longo da história. E aí a gente aterrissa no Brasil para analisar em detalhe a nossa primeira carta, a de 1824, com aquela invenção brasileiríssima que foi o poder moderador. E por fim, vamos ver toda a trajetória até os dias de hoje. Preparados? Vamos nessa! Bom, vamos começar pelo começo, né? Antes de sair falando das constituições do Brasil, a gente precisa parar e pensar numa pergunta que parece simples, mas não é. O que, de fato, é uma Constituição? É só um livrinho de leis ou tem algo muito mais profundo aí? Essa é a pergunta de $1 milhão. E olha, não tem uma resposta só não. Dependendo de por onde a gente olha, uma Constituição pode ser o reflexo das forças que mandam na sociedade. Pode ser uma grande decisão política de um povo, a lei mais importante de todas, ou até uma mistura de tudo isso. Vamos dar uma olhada nas principais correntes de pensamento que tentam explicar isso. Esse quadro ajuda a gente a organizar as ideias. Pensa assim, para Ferdinand Lassalle, a Constituição que vale mesmo é a que espelha a realidade do poder. Se o texto diz uma coisa, mas na prática o poder está em outro lugar, esse texto vira só uma folha de papel. Já para Carl Schmitt, a coisa mais visceral. A Constituição é a decisão política que funda o Estado, que diz quem somos nós. É uma escolha que vem antes de qualquer lei. Agora, a visão do Hans Kelsen é talvez a que a gente mais ouve na faculdade. Para ele, a Constituição é o topo da pirâmide, a norma fundamental que valida todo o resto do sistema jurídico. E por fim vem o Hermann Heller com uma visão mais integradora, a culturalista, dizendo que, na verdade, a Constituição é tudo isso junto, um fenômeno vivo, moldado pela sociedade, pelo direito e pela história de um povo. Certo. Com essas teorias na bagagem, vamos olhar para a história. Porque, veja bem, constitucionalismo não é só sobre ter uma Constituição escrita. É sobre a luta, a briga constante para usar esse documento como um escudo, uma ferramenta para limitar o poder e proteger as pessoas. É uma jornada para tentar quebrar as correntes do poder absoluto. E essa linha do tempo mostra bem essa evolução. A transição entre as fases é super clara. Lá na Antiguidade, a gente tem as primeiras sementes. Na Idade Média, a briga era para limitar o poder do rei. O grande pulo do gato vem com o constitucionalismo liberal, lá nas revoluções francesa e americana. O foco aqui era total na liberdade do indivíduo e na separação dos poderes. Só que logo perceberam que só a liberdade não enche barriga. E aí vem a transição para o constitucionalismo social, já no século XX, que começa a colocar na conta do Estado os direitos sociais, trabalhistas, previdência. Mas a virada mais dramática acontece depois da Segunda Guerra Mundial. Os horrores do nazismo mostraram que um Estado, mesmo seguindo suas próprias leis, podia cometer as piores atrocidades. Daí nasce o neoconstitucionalismo, que bota a dignidade da pessoa humana como o valor supremo, o sol em torno do qual todo direito deve girar. Ok, vimos o cenário global. Mas e o Brasil nessa história toda? Como essa jornada mundial se manifestou aqui, na nossa primeira tentativa de nos organizarmos como uma nação independente? Vamos ver? Bom, a nossa história constitucional já começa de um jeito bem particular. A primeira Constituição do Brasil não nasceu da vontade do povo. Ela foi outorgada, ou seja, imposta por Dom Pedro I depois que ele simplesmente fechou a Assembleia Constituinte. É o exato oposto de uma Constituição promulgada. E esse ato, logo de cara, já deu o tom. O poder no Brasil nasceria centralizado, de cima para baixo. E dentro dessa Constituição imposta, a gente encontra a sua criação mais genial e, ao mesmo tempo, mais controversa. Uma peça de engenharia política que foi a cara do Império Brasileiro, o famoso poder moderador. Todo mundo que estuda direito aprende a cartilha de Montesquieu, certo? Executivo, legislativo e judiciário. 3 poderes. Pois bem, o Brasil de 1824 resolveu ser diferente. Criou não 3, mas 4 poderes. E lá no topo, acima de todos os outros, pairava o poder moderador, que era exercido única e exclusivamente pelo imperador. Mas de onde veio essa ideia? Não foi inventada do nada. A inspiração teórica veio de um pensador liberal francês, Benjamin Constant. A lógica dele era a seguinte: numa monarquia, o rei não devia ser o chefe do governo, mas sim um poder neutro, uma espécie de árbitro. A função desse poder moderador seria justamente garantir o equilíbrio, resolver os impasses entre os outros poderes.
Na teoria, parecia uma solução elegantíssima para evitar crises políticas. Só que na prática, a história foi outra. Esse poder que deveria ser neutro deu ao imperador uma força descomunal. Pensa comigo, ele podia nomear senadores para cargos vitalícios, podia fechar a Câmara dos Deputados quando quisesse, podia interferir em todo mundo. A verdade é que o poder moderador transformou o árbitro no dono da bola, no jogador mais poderoso do campo. Ele concentrava o poder de uma forma que desequilibrava todo o jogo político. E é aqui que a gente encontra o grande paradoxo do Brasil Império. Porque, por um lado, a Constituição de 1824 foi um sucesso em criar um Estado forte que manteve a unidade territorial do Brasil, ao contrário dos nossos vizinhos da América Espanhola que se fragmentaram. Mas, por outro lado, era uma modernidade de fachada, construída sobre uma base social extremamente arcaica. A gente tinha um verniz de liberalismo, mas que convivia tranquilamente com a brutalidade da escravidão e com o voto censitário, que era baseado na renda e excluía a imensa maioria do povo da vida política. Aquela Constituição de 1824 durou bastante, 65 anos. Mas ela foi só o primeiro capítulo da nossa saga constitucional, uma história cheia de rupturas, de avanços e de muitos retrocessos. Vamos dar uma olhada rápida nessa trajetória maluca? Essa linha do tempo é praticamente um resumo da instabilidade política do Brasil. Repara no padrão. Em 1891, com a República, a gente copia o modelo liberal americano. Aí vem a crise de 29, a ascensão de Vargas e, em 1934, uma Constituição social com direitos trabalhistas. Durou pouco. Em 37, o mesmo Vargas dá um golpe e impõe uma carta autoritária. Depois, redemocratização em 46, seguida por outro período autoritário com o regime militar e sua Constituição de 67. É um verdadeiro pêndulo que oscila entre a liberdade e o autoritarismo até que finalmente a gente chega em 1988. E a nossa Constituição atual, a de 1988, é um ponto de virada. Ela representa um rompimento muito claro com esse passado autoritário. Não é à toa que foi apelidada de Constituição Cidadã. Ela traz um catálogo imenso de direitos fundamentais, fortalece a separação dos poderes e inaugura de vez no Brasil aquela fase do neoconstitucionalismo que a gente falou, com a dignidade humana no centro de tudo. Ufa! Essa viagem toda nos trouxe até o presente. Mas a história não para, né? A pergunta que não quer calar é: e agora? Qual o próximo capítulo? O ponto central é entender que o constitucionalismo não estacionou em 1988. Ele continua em movimento. Hoje, as grandes discussões envolvem um diálogo cada vez maior entre as cortes constitucionais do mundo todo. Fala-se em bloco de constitucionalidade, que é a ideia de que a nossa Constituição não é só o texto, mas também os tratados de direitos humanos que o Brasil assina. É um constitucionalismo multinível, onde as fronteiras do direito vão ficando cada vez mais fluidas. Isso tudo nos deixa com essa provocação final. Como é que essas novas tendências globais vão continuar a moldar o direito e a política aqui no Brasil? A história constitucional, como a gente viu, está sempre em construção. E essa é a única certeza que a gente tem. O debate sobre o que é e para que serve a nossa Constituição, esse debate nunca vai ter um ponto final.